Vamos resolver a questão 3 do grupo 7. No salto que realizou desde a estratosfera até à Terra, Felix Baumgartner foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som sem qualquer veículo propulsor. Considere que a queda de FB em direção à Terra foi aproximadamente vertical. Na figura 5, apresentam-se para os primeiros 100 segundos de queda os gráficos do módulo da velocidade VFB e da altitude H de FB, em função do tempo t. Na figura está também representada uma linha a tracejado, que traduz o módulo como variou o módulo da velocidade do som, V-som, ao longo da trajetória percorrida durante aquele intervalo de tempo. Portanto, temos um gráfico da velocidade do Félix em função do tempo, ao longo da sua queda, e temos um gráfico da altitude do Félix ao longo do tempo. Considere que o conjunto FB mais equipamento pode ser representado pelo seu centro de massa e que a variação da aceleração gravítica com a altitude é desprezável. Portanto, o nosso módulo da aceleração gravítica vai ser sempre 10 metros por segundo neste grupo. 3.1. Qual foi o sentido da resultante das forças que atuaram sobre o conjunto FB mais equipamento nos primeiros 40 segundos de queda? Então queremos saber o sentido do vetor da resultante das forças. Nos primeiros 40 segundos de queda, nós podemos ver que a velocidade aumentou. O módulo da velocidade aumentou, o que significa que a aceleração e a velocidade, neste intervalo de tempo, têm que ter o mesmo sentido. E como a resultante das forças, o vetor da resultante das forças tem sempre o mesmo sentido do vetor aceleração, significa que o vetor resultante das forças teve o sentido da velocidade neste intervalo de tempo. O sentido da velocidade é o sentido do movimento, a queda é vertical, o que significa que o vetor resultante das forças teve o sentido do movimento neste intervalo de tempo. Teve o sentido de cima para baixo neste intervalo de tempo. Portanto, 3.1. O vetor resultante das forças teve o sentido da velocidade, portanto, o sentido do movimento de cima para baixo. Okay. Portanto, o vetor resultante das forças. 3.2. Qual foi aproximadamente a distância percorrida pelo conjunto FB mais equipamento no intervalo de tempo em que o módulo da sua velocidade aumentou? Portanto, temos que calcular a distância percorrida pelo Félix no intervalo de tempo em que o módulo da velocidade aumentou. O módulo da velocidade aumentou no intervalo de tempo do 0 aos 50 segundos. Então, vamos lá ver qual foi a variação da altura do Félix neste intervalo de tempo. Ao instante 0 segundos, o Félix encontrava-se a uma altitude de, ora vamos ver quantos quadradinhos é que temos aqui, 5, portanto, encontrou-se a uma altitude de 39 km, portanto, a altitude inicial do Félix era igual a 39 km, 39.000 metros, e a altitude final do Félix aos 50 segundos, que foi um instante de tempo que a velocidade atingiu o valor máximo. Vamos lá ver, 50 segundos, o Félix encontrava-se a uma altitude de 28 km. Portanto, a altitude final era igual a 28.000 metros.
29.000 metros a 28.000 metros vai uma distância percorrida de 11 km, ou seja, 11.000 metros. Até nos pediam resposta em quilómetros, nem precisávamos de converter a distância nem as altitudes para metros. A resposta tinha que ser a linha B. Vamos passar para 3.3. No intervalo de tempo dos 50 aos 60 segundos, o módulo da aceleração do conjunto FB mais equipamento aumentou ou diminuiu, e a intensidade da resultante das forças que não atuaram aumentou ou diminuiu. Nós já sabemos que, se o módulo da aceleração neste intervalo aumentou, a intensidade da resultante das forças também aumentou. Se o módulo da aceleração diminuiu, a intensidade da resultante das forças também diminuiu, por causa da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz-nos que a intensidade da resultante das forças é igual à massa vezes o módulo da aceleração. Como a massa é sempre um valor positivo, quando o módulo da aceleração aumenta, a resultante das forças também aumenta. Quando o módulo da aceleração diminui, a resultante das forças, a sua intensidade também diminui. Então vamos lá ver, neste intervalo de tempo, dos 50 aos 60 segundos, o que é que acontece ao módulo da aceleração. Ora, no instante inicial do intervalo aos 50 segundos, se nós desenhássemos aqui uma reta tangente, o declive dessa reta tangente seria horizontal. E como o declive desta reta tangente é igual à componente escalar da nossa aceleração, como o declive é zero, significa que no instante inicial do intervalo, a aceleração era zero. Até aos 60 segundos, se nós desenharmos aqui retas tangentes, vimos que as retas tangentes o declive das retas tangentes fica cada vez mais negativo, portanto passa de um valor zero para um valor diferente de zero, o que significa que em módulo a aceleração aumentou neste intervalo de tempo, porque passa de um valor de zero para um valor diferente de zero, componente escalar para um valor negativo, em módulo para um valor positivo. Portanto, a aceleração neste intervalo de tempo aumentou. Logo, a intensidade da resultante das forças também aumentou. E a opção correta tinha que ser a opção A. Vamos passar para 3.4. No intervalo de tempo dos 50 aos 100 segundos, a energia potencial gravítica do sistema FB mais equipamento mais terra aumentou ou diminui, e a energia mecânica do sistema permaneceu constante ou diminuiu. Então vamos lá ver. Dos 50 aos 100 segundos. Dos 50 aos 100 segundos, temos aqui a altitude do Félix. Portanto, tal como em todo o intervalo de tempo de queda, a altitude do Félix diminuiu sempre. Se a altitude do Félix, que é a distância do Félix à superfície da Terra, diminuiu, significa que a energia potencial gravítica do Félix também diminuiu. A aceleração gravítica é sempre a mesma, não variou, a massa do Félix também não variou, logo se a altitude do Félix diminuiu, a energia potencial gravítica do Félix também diminuiu neste intervalo de tempo. A energia mecânica do Félix. Eles dizem que o salto foi feito sem qualquer veículo propulsor, o que significa que as forças que atuaram no Félix durante a sua descida era o peso do Félix, a força gravítica e a resistência do ar. O peso é uma força conservativa, não faz variar a energia mecânica, mas a resistência do ar é uma força não conservativa e dissipativa, o que significa que faz diminuir a energia mecânica do Félix. E, portanto, por causa do trabalho realizado pela força de resistência do ar, a energia mecânica do Félix diminuiu neste intervalo de tempo. Portanto, tanto a energia potencial gravítica como a energia mecânica do Félix diminuiu. A resposta correta tinha que ser a linha C.
passar para 3.5. Considera um referencial unidimensional ao y vertical com sentido de cima para baixo. Qual dos bosses de gráfico seguintes poderá representar a componente escalar da posição y do conjunto FB mais equipamento em relação ao referencial ao y em função do tempo t nos primeiros 100 segundos de queda? Ora, então o nosso referencial tem direção vertical e sentido de cima para baixo. Nós sabemos que o sentido do movimento do Félix também foi de cima para baixo, o que significa que a distância do Félix à origem deste referencial, ao longo da sua queda, vai sempre aumentando. O que significa que a posição do Félix vai aumentando ao longo da queda, logo não podia ser nem a opção A nem a opção B. Agora, entre a opção C e D, temos que analisar o que é que acontece à velocidade do Félix nos 100 segundos de queda. A velocidade do Félix, dos 0 aos 50 segundos, em metade do tempo de queda, aumenta e depois diminui. O que significa que o nosso declive das retas tangentes em metade do intervalo de queda, na primeira metade do intervalo de queda, o nosso declive tem que aumentar e no segundo intervalo de queda, no último intervalo de queda, metade do intervalo de queda, o nosso declive das retas tangentes tem que diminuir. Até vamos ver até nos últimos 50 segundos de queda. Parece-me mais fácil. Nós podemos ver perfeitamente que aqui o declive das nossas retas tangentes vai aumentando e, portanto, estávamos a dizer que a velocidade do Félix estava a aumentar na última parte da queda, que é falso. Nós sabemos que nos últimos 50 segundos de queda de Félix a sua velocidade diminui. Logo, o declive das retas tangentes, à linha deste gráfico, também tem que diminuir e, portanto, tinha que ser a opção D. Vamos passar para 3.6. Considere que a massa do conjunto FB mais equipamento era 118 kg. Determine o trabalho realizado pela força da resistência do ar que atua sobre o conjunto no intervalo de tempo em que este se moveu com velocidade superior à velocidade do som. Ora, então temos que calcular o trabalho realizado pela força de resistência do ar no intervalo de tempo em que o Félix estava a descer com uma velocidade superior à velocidade do som. Sabemos que a massa do Félix mais o equipamento era 118 kg. Como dissemos anteriormente, as forças que atuam no Félix durante a descida foram o peso do Félix e a força de resistência do ar. O comprimento da força de resistência do ar variou ao longo da descida, o comprimento da força gravítica não variou, mas o comprimento da resistência do ar variou. Faz conta que isto era o diagrama de forças no instante em que a velocidade do Félix estava a aumentar. Ora, a força gravítica é uma força do tipo conservativa, logo a única força não conservativa que atuou no Félix durante a sua descida foi a força de resistência do ar. Logo, nós podemos dizer que o trabalho da força da resistência do ar é igual ao trabalho das forças não conservativas. E sabemos que o trabalho da soma das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica do Félix. A variação da energia mecânica do Félix é igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, mas também posso dizer que é igual à variação da energia cinética do Félix mais a variação da energia potencial gravítica. Ora, vamos calcular aqui primeiro a energia. Vamos calcular aqui ao lado. A
a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética no instante inicial. Este intervalo de tempo tem que ser um intervalo de tempo em que a velocidade do Félix foi superior à velocidade do som, portanto, foi no intervalo de tempo dos... Ora, isto é 32 dos 34 segundos aos 62 segundos. Portanto, a energia cinética final é igual a 1 meio vezes a massa do Félix vezes a velocidade neste instante ao quadrado menos 1 meio vezes a massa do Félix vezes a velocidade no instante inicial ao quadrado. Ora, e portanto, isto vai ser igual a 1 meio vezes a massa do conjunto 118 kg vezes a velocidade neste instante. A velocidade neste instante era então, considerar, 290 metros por segundo, multiplicada 290 ao quadrado, menos 1 meio vezes 118 vezes a velocidade no instante inicial, aos 34 segundos, que era 310 metros por segundo. Isto vai ser igual a menos 7,08 vezes 10 elevado a 5 Joule. Portanto, a energia cinética diminuiu, a sua variação é negativa, porque a velocidade final era menor do que a velocidade inicial. Agora vamos lá ver a variação da energia potencial gravítica no Félix neste intervalo de tempo. Vai ser igual à energia potencial gravítica no instante final, menos a energia potencial gravítica no instante inicial, que é igual à massa do Félix vezes o módulo da aceleração gravítica, vezes a altitude final, menos a massa do Félix, vezes a aceleração gravítica, em módulo, vezes a altitude inicial. Isto vai ser igual a 118 vezes 10 vezes... Então vamos lá ver a altitude final do Félix. A altitude aos 62 segundos. Ora, vai ser igual a 23,5 quilómetros, ou seja, 23.500 metros, menos 118 vezes 10 vezes a altura inicial, a altitude inicial do Félix, que era aos 34 segundos, (33,5). Ele aqui, vou pôr 23.000. Vezes 33.500 metros. Ora, e portanto, a variação da energia potencial gravítica do Félix vai ser igual a
menos 1,24 vezes 10 elevado a 7 joules. A variação da energia potencial gravítica também é negativa, porque a altitude do Félix diminui neste intervalo de tempo, tal como a variação da energia mecânica também vai ter que ser negativa, porque a força não conservativa é do tipo dissipativa, é a resistência do ar, logo vai ter que diminuir a energia mecânica, logo a variação da energia mecânica vai ter que ser negativa. E a variação da energia mecânica vai ser igual a menos 7,08 vezes 10 elevado a 5 joules, que é a variação da energia cinética, mais menos 1,24 vezes 10 elevado a 7 joule, que é a variação da energia potencial gravítica. E, portanto, vamos ter uma variação da energia mecânica de menos 1,31 vezes 10 elevado a 7 joule. Portanto, isto é a variação da energia mecânica, que é igual ao trabalho da força de resistência do ar. E calculamos assim o trabalho realizado pela força da resistência do ar.